Olá, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão assistindo a gente. Hoje, para esse curso, né, ou para essa aula, que corresponde, como vocês sabem, ao capítulo 15 do Krugman, né, a abertura do capítulo 15 do Krugman, moeda, taxas de juros e taxas de câmbio. Eu tenho uma surpresa, um presente de Natal antecipado para vocês, que é um convidado mais do que especial. Eu quero apresentar para vocês um economista, o Márcio Antônio Estrela, que, para além de economista, é um grande amigo. Eu não vou falar do quão amigo ele é, porque o que aqui hoje nós estamos trabalhando, mas o Márcio Estrela é servidor aposentado do Banco Central. Vocês vão olhar na cara dele e vão falar, mas não fizeram a reforma da Previdência, não era para ser um velhinho aposentado e uma pessoa tão jovem? Bom, enfim, ele trabalhou 26 anos no Banco Central e acabou de sair do banco. Então, ele ainda nem está com saudade das funções dele. Ele exerceu inúmeras funções no Banco Central, grande parte delas ligadas à área internacional, né? Ele também participou, né, que é ele foi chefe de gabinete de assuntos internacionais e de gestão de riscos corporativos. Ele, durante muitos anos, e eu tive a oportunidade também de participar com ele coordenou um grupo de coordenação macroeconômica e financeira no Mercosul, né, representando o Banco Central, os outros, né, que era o SGT, né, Grupo de Trabalho 4 do Mercosul, enfim, tem uma longa aí, o currículo dele é extremamente extenso e eu não quero tomar muito tempo da aula com isso, né? Quer dizer, para além de economista, ele fez MBA, ele fez os créditos do mestrado na Fundação Getúlio Vargas e aqui em São Paulo, no início dos anos 90, e ele é autor de Moeda, Sistema Financeiro e Banco Central, uma abordagem prática e teórica sobre o funcionamento de uma autoridade monetária no mundo e no Brasil, numa edição da Fundação Sesgran Rio, de 2011. Ou seja, eu não poderia ter convidado uma pessoa mais abalizada, mais qualificada para falar de moeda para vocês. Então, agradecendo a presença do Márcio Estrela, meu amigo querido do coração e da vida inteira, eu passo a palavra a ele e me calo. Obrigado, professora Maria Antonieta. É um prazer para mim estar aqui. Estou aposentado, né? Fato, tem exatamente um mês, então, nesse sentido, é importante. Como eu estava na diretoria do Banco Central, meu último cargo era chefe da área internacional, né, da diretoria lá internacional de assuntos internacionais e riscos corporativos. É importante deixar claro que essa minha apresentação ela está aderente às regras de quarentena, né, quarentena profissional, que eu tenho de cumprir até janeiro do ano que vem, de maneira que o que eu estou apresentando aqui, infelizmente para vocês, eu não posso passar informações sigilosas que não são públicas, né, que eu tenho acesso, mas mesmo assim eu acredito que minha apresentação possa ser interessante para vocês. O fato de que a professora Maria Antonieta colocou que a gente fez mestrado, eu cursei o mestrado no início da década de 90, já mostra que eu não sou tão novo assim, né? Eu agradeço a oportunidade, para mim é um prazer estar aqui falando com vocês. O professor Antonieta colocou, né, eu trabalhei meus 26 anos no Banco Central, realmente na área internacional. Eu me aposentei na diretoria, né, como participante lá da diretoria, não como diretor, é claro, mas como chefe de gabinete da área internacional e trabalhando com organismos, o Mercosul financeiro, as negociações de acordos financeiros com o Mercosul, União Europeia e alguns outros nesse sentido. Mas o foco aqui não é isso.
a pedido da professora Maria Antonieta, o que eu vou apresentar para vocês é um pouquinho sobre a moeda, né, origem, evolução e futuro da moeda, né, tanto nacional como internacionalmente, chegando à parte de câmbio, que é o foco, né, de vocês nesse curso com a Maria Antonieta. Bom, é importante a gente lembrar, né, as divisões as funções da moeda, né? As funções da moeda a gente pode dividir em dois grandes grupos, né? Funções no espaço e funções no tempo. As funções no espaço, a moeda como intermediário de troca e como unidade de conta, ou seja, a unidade de conta é aquela que mede o valor das coisas, dos bens, dos serviços. Intermediária de trocas que ela facilita a troca de um bem ou um serviço por outro. E também, né, então isso a gente chama de funções no espaço, porque ela conecta as pessoas no espaço, né, comprando e vendendo, uma região com outra e por aí vai. E tem também as funções no tempo, as funções no tempo que conectam o hoje com o amanhã, né? Ou seja, ela como reserva de valor, ou seja, se eu tenho um valor hoje, como que eu faço esse valor chegar amanhã, mês que vem, ano que vem, na próxima década, no próximo século? Então essa é a função da moeda, né? Padrão de pagamentos diferidos para você viabilizar um pagamento ao longo do tempo. Alguns autores consolidam as funções no tempo como uma só, né? Reserva de valor e pagamento, padrão de pagamentos diferidos. Bom, não vou avançar muito nisso, que não é o foco aqui, mas a gente passa, então, antes de falar do surgimento e evolução da moeda, é importante entender as características da moeda, né? Quais são as características da moeda? Primeiro, ela tem que ter baixo custo de transação e estocagem, ou seja, para ser moeda, eu não tenho que gastar muito para fazer uma operação com aquela moeda, eu não tenho que gastar muito para guardar aquela moeda. Né? E tem as características essenciais, que depois, né, que são importantes a gente ver, que vai definir no processo de evolução da moeda, que ela é indestrutibilidade e inalterabilidade, ou seja, o que é uma moeda, o que é um padrão de valor hoje, esse padrão tem que estar igual amanhã, né? Ele não pode se alterar muito, né? Por exemplo, se fosse uma carne, a carne hoje está boa, amanhã está podre, então a carne perde o valor em si, então ela tem que ser inalterável, indestrutível, né? Ter durabilidade, homogeneidade, ou seja, tem que ser sempre igual, para você comparar um produto com outro, né, a moeda tem que ser igual, a moeda que você está usando aqui de comparação tem que ser igual a outra, ela tem que ser divisível, ela tem que ser facilmente transferível, ela está comigo, eu posso passar para você, tem que ter facilidade de manuseio e transporte. Essas são as características da moeda, e com isso a gente vai como que se evolui, né, como que surge e evolui a moeda. É um processo histórico, tá? Dentro desse processo histórico, ela vem com a divisão do trabalho, com as trocas. Porque antes de se ter a divisão do trabalho, você tinha a vida comunal, e naquele momento, tudo o que se produzia era de todos. Se tudo que se produzia era de todos, você não tinha que ter troca, era um bem comum as produções. Mas a partir do momento em que começa a ter uma divisão do trabalho, ou seja, alguns são mais fazem alguns tipos de bens e serviços e outros fazem outros, as pessoas passam a ter a necessidade de trocar. E com a necessidade de trocar vai surgindo a moeda, né? Você tem primeiro a troca direta, que era aquela questão, eu vou trocar peixe por sal, eu vou trocar carne por alface, assim que surge. E as indiretas, quando você busca um intermediário para aquela troca. Lembrando, né, que dentro desse processo de abandonar a vida comunal para a vida em que você tem divisão do trabalho, isso surge como um aperfeiçoamento da vida, né, da vida em comunidade naquele momento. Porque às vezes você tinha, né, um exemplo que eu gosto de dar nas minhas aulas, você tinha uma pessoa que essa pessoa era um excelente caçador. Então, se ela saísse para caçar, ela ia trazer, ia ficar 10 horas caçando e ia trazer 10 quilos de carne. Só que ela é um péssimo pescador. Se ela ficasse 10 horas pescando, essa pessoa ia trazer 2 quilos de carne. Se essa pessoa precisasse de carne e peixe e ela tivesse que fazer os dois trabalhos, vamos supor que ela dividiria suas 10 horas de atividade em 5 para cada um. Então, em 5 horas
Caçando, ela teria 5 quilos de carne. Em 5 horas pescando, já que ela pescaria 2 quilos, em 10 horas ela teria 2 quilos de peixe. Então, no dia, aliás, desculpa, ela teria 1 quilo de peixe. Então, no dia, nas 10 horas, ela teria 5 quilos de carne e 1 quilo de peixe. E se você tivesse uma outra pessoa que fosse ao contrário, péssimo caçador e ótimo pescador, fazendo esse exemplo hipotético ridículo, essa pessoa em 10 horas pescando pescaria 10 quilos de peixe, em 10 horas caçando pegaria 2 quilos de carne. Então, na divisão do trabalho, tá? Aliás, se ela tivesse que fazer as duas atividades, então ela terminaria o dia com 5 quilos de peixe e com 1 quilo de carne. Então, essas duas pessoas juntas, se você pegasse essas duas pessoas, né, supondo que isso era o benefício daquela sociedade, essas duas pessoas, cada uma ficava 5 horas pescando e 5 horas caçando, você teria um benefício para a comunidade que seriam de 6 quilos de carne e 6 quilos de peixe. Porque um pegou 5 quilos de carne e 1 quilo de peixe, o outro pegou 5 quilos de peixe e 1 quilo de carne. Só que a comunidade viu que cada um era mais especialista, então falou: olha, é melhor o que caça ficar as 10 horas caçando e o outro que pesca ficar as 10 horas pescando. Ao final do dia, o que, que você teria? O benefício daquela comunidade. Ao invés de ter 6 quilos de carne e 6 quilos de peixe, passaria a se ter 10 quilos de carne e 10 quilos de peixe, ou seja, aumentou bastante o benefício. Então é assim é que surge a divisão do trabalho num processo histórico. Claro que no primeiro momento, sendo uma vida comunal, se tudo que caçava e pescasse era de todos, tá? Então não tinha necessidade de troca, mas já tinha uma divisão de trabalho. Com o tempo e a evolução das sociedades, começa a ter uma divisão de trabalho. Com essa divisão de trabalho, então, aquela pessoa que ficou as 10 horas pescando, os 10 quilos de peixe era dela, e os 10 quilos de carne do outro era dele. Então, eles precisariam trocar entre si, tá? Aí começa a surgir nas comunidades a necessidade de troca. A troca direta, o escambo, tá? Então, assim, eu te dou 1 quilo de carne por 1 quilo de peixe. Perfeito. Então foi lá e trocou. Opa, mas eu não. O cara que está dando a carne, ele não quer o peixe. E aí? Começava a complicar. Tá? Então, não, ele quer cadeira. Então, o cara que troca, o que tem o peixe, vai ter que trocar o peixe por cadeira para dar a cadeira para o outro para receber a carne. Então, ia tendo algumas complicações nas trocas indiretas. Tá? Então, com isso, vai surgindo dentro de um processo de evolução histórica algumas mercadorias que é a mercadoria de aceitação geral, que você pode chamar que é o primeiro tipo de moeda, alguma mercadoria que era aceita por todos e que as pessoas começam a utilizá-la como um intermediário de troca. Então você vai trocar a carne não pelo peixe, mas você vai trocar pelo sal. Por quê? Porque o sal você vai precisar, ou não necessariamente, você vai trocar pelo sal porque você sabe que você guarda o sal, porque depois tem sempre, como o sal todo mundo aceita, você pode usar aquele sal para trocar por alface, para trocar por cadeira. Então aí surge a primeira forma de moeda, que é a mercadoria de aceitação geral. E os exemplos que a gente teve no processo histórico, se a gente tem lá, né, a gente vê aqui no slide que eu estou projetando para vocês, o trigo, o gado, o sal, né? O sal de onde vem a palavra salário, o gado de onde vem pecus, de onde vem pecúnia, tá? E também de onde, né, que era usado até para medir a riqueza das pessoas, que está na origem da palavra capital. Bom, então a gente passa a ter uma moeda de aceitação geral, tá? Que podia ser o sal, o trigo, o gado, mas aí, né, eles vão tendo algumas daquelas dificuldades, naquelas características essenciais da moeda. Ou seja, o gado pode morrer, o sal de repente teve uma chuva e dissolveu o seu sal. Então, o que foi acontecendo? Dentro do processo histórico, algumas mercadorias cumpriam melhor as características de indestrutibilidade, inalterabilidade, de troca e tudo. E essas mercadorias de aceitação geral foram convergindo para os metais. Por quê? Porque o metal é mais durável, o ouro, principalmente. Nossa, onde está o valor do ouro? O ouro, no primeiro momento, ele tinha uso em decoração, mas além disso, ele tinha muito essa característica. O ouro é um dos metais que ele menos se altera, ou seja, você derrete e depois se reaproveita ele tudo, ele vai mantendo as características, né? Então você teve o ouro, prata, cobre, bronze e ferro.
aí que vem o valor dessas mercadorias. Se a gente pensa assim, eu pelo menos pensava, por que, que o ouro tem esse valor de mercadoria, né? Por que, que ele é medição de riqueza? É um resultado histórico. Se você for ver, quando os europeus invadiram o Novo Mundo aqui, você tinha muito ouro, e o ouro tinha um valor aqui nas comunidades dos incas, dos astecas, ele tinha um valor mais como decoração, mas não tinha aquele valor de mercadoria. Entre os incas, por exemplo, o que era valor mesmo para ele que eles usavam eram mais os alimentos, que eles tinham uma produção muito grande de alimentos. Mas eles tinham ouro como decoração. Então, de repente, os europeus chegaram aqui, invadiram, e ficavam doidos pelo ouro. E os locais, assim, eles tinham seu valor do ouro, mas achavam meio estranho. Você já pensou se de repente chegasse uma comunidade aqui, um extraterrestre que chega aqui no planeta Terra, e para eles a riqueza é, sei lá, é pedra. Não, pedra não, vamos lá, é madeira. Então, assim, a gente tem a madeira que a gente usa para aquecer, para fazer móveis, mas para ele aquilo é riqueza. A gente não acharia estranho? Pois é, era mais ou menos o que aconteceu no Novo Mundo, né, em que os europeus chegaram aqui atrás do ouro. Mas isso era a função, né, do ouro como um intermediário. Então, a gente viu mercadorias de aceitação geral, depois tinha aquelas mercadorias de aceitação geral que tinham as melhores características, como os metais, então foi convergindo para o metal, tá? Mas aí também se tinha, às vezes, aquele medo, opa, esse aqui que ele está me dando ouro, será que isso é ouro mesmo? Como é que eu vou ter certeza disso? Isso é ouro puro? Não é? Aí começava a ter a necessidade de que alguém certificasse que aquilo era ouro. Então, a partir de um momento, começa a ter uma padronização e certificação, que é a moeda cunhada. Então, geralmente, a certificação vinha, né, com a cara do rei, né, todo mundo sempre foi muito narcisista, então era a cara do rei, deles, então eles punham isso para certificar que aquele ouro era ouro mesmo e tinha um valor determinado. Tá? A partir deste momento, né, começa a ter o que a gente chama de moeda cunhada, padronização e certificação. E aí surge uma questão que é muito importante em macroeconomia, que depois a gente vai ver, que é a questão do imposto inflacionário e dos custos de senhoriagem. Tá? O que era senhoriagem? Era um custo que a autoridade cobrava para certificar aquele metal. Então, às vezes, né, em Portugal era 1/5, né, você dava o ouro para o rei, ele cobrava 1/5, que era o imposto, e você saía com um ouro certificado, tá? Aqui nas colônias. Mas o que começou? E os reis lá, antes mesmo de existir a expansão ultramarina europeia, tá? Os reis certificavam o metal como tendo um determinado valor. Então, punha um retrato dele e tinha um valor. Então, ele cobrava uma taxa para isso, que pode ser senhoriagem, mas depois ele descobriu uma taxa ainda melhor, que ele estava certificando um determinado pedaço de ouro como se fosse 1 quilo de ouro, e ele descobriu que ele poderia falar que tinha 1 quilo de ouro, mas na verdade ele possuía 900 gramas. Então, o que acontecia? Começava a 900 gramas circular como se fosse 1 quilo de ouro. Essa diferença era um ganho de senhoriagem, né, que depois está associado a imposto inflacionário mais lá na frente. Mas não é o nosso foco aqui. Então, nesse primeiro momento, a moeda cunhada tem esse papel de certificação. Depois a gente chega à moeda papel, que é o que? O certificado de depósito que passaram a circular no lugar dos metais monetários. Ao invés de você atravessar a Europa carregando ouro, você guardava o ouro em algum lugar e você tinha um papel que falava, olha, o Joãozinho da Silva tem aqui 10 quilos de ouro. Aí você passava de um país para outro, de uma região para outra, fazia as compras e dava para a pessoa de quem você estava comprando a autoria, né, a propriedade daquele certificado. Então, aquele ouro que você tinha guardado lá não era mais seu. 1 quilo dele agora você estava passando para o cara lá em Frankfurt, que seja. Tá? Então, isso aí começava a circular moeda papel. Para quem não sabe na história, tá? Os primeiros banqueiros e como que surgiram essa questão do moeda papel está associada aos cavaleiros templários nas cruzadas, que eles tinham fortes, que eles guardavam as riquezas
dos cavaleiros que iam nas viagens, né, fazer os saques lá no Oriente Médio, e às vezes eles saqueavam eles mesmos, né, como aconteceu em Constantinopla, ou seja, com a Quarta Cruzada, salvo engano, em que ao invés de atacar Jerusalém, resolveu atacar o próprio Império Romano no Oriente, né, roubou lá deles, mas os cruzados guardavam em vários fortes espalhados pela Europa as riquezas e davam papéis para aquelas pessoas que iam de um forte para outro. Então, assim, ao invés dele ter que levar 10 quilos de ouro, ele levava aquele papel dos templários, que quando chegava em outro forte dos templários, lá no Oriente, perto de Jerusalém, em Malta, sei lá onde que eles estavam, aquele papel valia, ele poderia sacar o ouro que os templários tinham guardado lá naquele outro forte. Né? Surgiu as atividades bancárias com os templários, não à toa eles ficaram, né, uma das ordens mais poderosas e mais rica que o próprio Papa e que o rei da França, e depois eles foram atacados pelo rei da França, que queria a riqueza deles e declarou-os como adoradores do diabo e tomou toda a riqueza deles. Mas isso é história, não vem ao caso. Então aí surge a moeda papel. Com o tempo, a moeda papel ela se transforma em papel moeda. O que é o papel moeda? Não é apenas uma pequena troca da ordem das palavras. Moeda papel, certificado, né, de depósito que era 100% lastreado em metais monetários guardados. O papel moeda passa a ser basicamente emissão de certificados não lastreado, o papel moeda. Qual que é a característica dele? É fiduciária. O que é fiduciário? É dependente da confiança. Tá? Ou de curso forçado. Você recebe aquele papel por quê? Porque você é obrigado, está na lei. Dentro dos países, dentro do Brasil, você é obrigado a aceitar um real. Ele tem lastro em quê? Em nada, nenhuma moeda hoje em dia tem lastro. Mas você aceita o real por quê? Porque está na lei, você é obrigado a aceitar. Tá? Então você aceita de curso forçado ou característica fiduciária. E ele deixa de ter o valor nele mesmo. Ou seja, se antes você sempre tinha uma mercadoria representando a moeda, o boi e o sal, o boi tinha o valor dele mesmo, você podia fazer um churrasco com o boi. O sal você podia usar para temperar seus alimentos. O metal você poderia usar para derreter e fazer uma coroa, né, com ouro. Aí o papel moeda ele não tem mais um valor nele, ele só tem um valor que a gente chamaria de valor de troca, né? Ele não possui valor de uso. O valor dele é a capacidade de adquirir outras mercadorias. E a história registra 3 sistemas monetários de emissão de papel moeda, diretamente pelo governo, ou seja, o próprio governo que emite, por um único banco emissor, escolhe um banco para emitir, ou um sistema de livre competição. Todos os bancos podem emitir, é o free banking, tá? Um grande número de bancos e aquela que tiver maior confiança vai circular. Em vários lugares aconteceu assim, por exemplo, no próprio Estados Unidos valia um sistema meio que de free banking. No Brasil, depois que o primeiro Banco do Brasil foi extinto, quando Dom João VI voltou para a Europa, você teve, por quase todo o segundo reinado, um sistema de vários bancos emissores, tá? O que vai tendo. Então, você teria. E aí, cada um teria que garantir o valor, tá, da sua moeda e a confiança dessa moeda. Mas as emissões, né, o processo histórico mostrou que as emissões de papel moeda sem controle, elas acarretaram diversos episódios de crise, falência de instituições monetárias e financeiras, levando a crises econômicas e que obrigou o Estado a intervir e regulamentar a emissão. E essa regulamentação era basicamente em 3 sistemas: cobertura integral, ou seja, todas as emissões têm que ter igual montante de encaixe metálico, ou seja, sua moeda vai ser um representante em ouro, você tem que ter aquele ouro guardado. Reserva proporcional, você tem que ter uma parcela daquilo em encaixe metálico. E teto máximo, você só coloca um teto máximo de emissão, sem relação com encaixe metálico, tá? Lembrando que cobertura não representa lastro, só uma garantia para emissão, tá? As moedas elas não eram conversíveis nessa cobertura, elas só eram garantidas. Lembrando aqui também que esse sistema, né, de cobertura, ou como a gente viu ali, às vezes você tem controles quantitativos, funcionou muito até na década de 1970 do século passado, década de 1980. Depois se viu que controles quantitativos de moeda, você colocar metas ou quantidade de moeda, não deixou de funcionar. Deixou de funcionar porque você começou a ter derivativos, outras formas de transformar
bens não líquidos em líquido, então se viu que a forma ideal de você controlar a quantidade da moeda não era de maneira quantitativa, e sim você controlando por meio da taxa de juros, ou seja, você influencia a quantidade de moeda, né, a liquidez da economia, controlando pela taxa de juros. Bom, seguindo na evolução da moeda, a gente chega aqui agora no 6, né? O que é? A moeda bancária. É um certificado que faz referência a papel moeda, ou seja, uma moeda contábil ou moeda bancária, tá? Ela consiste nos depósitos à vista nos bancos e em outras instituições, tá? E aí você tem os efeitos da multiplicação bancária, que vocês já estudaram em outros anos, ou vão estudar com a professora Maria Antonieta, eu acredito que agora não, acho que vocês já estudaram isso, tá? Que aí você tem multiplicador bancário. E seguindo mais para hoje em dia, a gente tem uma variação da moeda bancária, embora a maioria dos autores não considere como uma nova forma de moeda, que é a moeda eletrônica. O que é isso? São recursos armazenados em dispositivos ou sistemas eletrônicos que permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento, tá? Esses recursos, ou seja, então, o que você usa às vezes em PayPal, você usa em PicPay, que vocês vão usar agora no Pix do Banco Central, tá? Vocês usam, tá fazendo transferência, Apple Pay, Samsung Pay, né? Todos esses mecanismos, você tem um valor lá e você usa esse valor para fazer pagamentos. Mas sempre você tem o que se chama, entre aspas, de um lastro, né? O recurso bancário que você carregou nessa moeda. Então, ele vai mantendo isso, né? E com isso, na moeda eletrônica, né, que essa nova forma, hoje em dia, os usos são todos praticamente eletrônicos. Eu, por exemplo, fico às vezes 2 anos sem entrar num banco, tá? É onde a gente tem as transações hoje em dia. E abre muitos espaços, né? Agora com fintech, os apps que a gente tem e o Pix, né, do Banco Central, que a gente está lançando, o Banco Central está lançando agora, tá? Que vocês já devem ter lido sobre ele aí, que é uma tendência, né? Geralmente isso em arranjos, esses arranjos, geralmente eles funcionam 24/7, 365. O que é isso? 24 horas por dia, 7 dias por semana e todos os dias do ano, né? Então, ou seja, ao invés de antes você tinha que passar um cheque, esperar o cheque compensar para ele entrar na sua conta, ou se você vai fazer uma transferência de um cliente para outro, você podia passar um TED, mas aí, opa, ele só funciona até às 5 horas, você tem que esperar. Agora, meia-noite, você pode pagar alguém e esse alguém recebe o dinheiro naquela hora, né? É por onde está caminhando as questões no mundo inteiro, né? Passando por isso daqui, a gente chega, eu dei uma explicação rápida e acelerada, né, do processo de evolução da moeda, desde o escambo, das trocas, tá? Mercadoria de aceitação geral, metálico, certificados, depois moeda papel, papel moeda, moeda bancária, moeda eletrônica, tá? Aí tem uma questão que é bom a gente deixar isso separado, que as pessoas às vezes confundem uma coisa com outra, a moeda com as formas de pagamento. Formas usuais de pagamento, pagar em espécie, pegar a nota, dou uma nota de real para você, estou pagando alguma questão, ou seja, estou te dando algum bem, algum serviço, alguma dívida, tá? E você tem cada vez mais os pagamentos sem utilização de papel moeda, ou não cash, né? Que a gente vê no slide aí. Você tem cheque, já foi muito usado, cada vez mais menos usado, né? Quase ninguém mais usa cheque. Débitos diretos e automáticos, você tem alguma despesa que você já deixa em débito automático, quando dá o vencimento já desconta da sua conta. Transferências que você faz via TED, DOC ou via caixa eletrônico. Cartões de débito ou pré-pago, né? Pré-pago, você recarrega um dinheiro naquele cartão e depois vai usando. Cartões de crédito. Você tem outras formas hoje, né? QR Codes, né? Aplicativos, PayPal, Mercado Pago, PagSeguro, aí tem vários, né? Que a gente vem falando. São as formas de fazer pagamento. Tá? E cada vez mais intensificam-se os pagamentos por meio eletrônico, com participação crescente de apps e fintechs. Tá? Essa é a tendência quando a gente já fala de futuro de moeda. Tá? De falar de uma maneira bem rápida para vocês, o que é o Pix, é o que o Banco Central está lançando, um sistema de pagamentos e transferências instantâneos. Ele vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, feriados, inclusive, Réveillon, inclusive,
se a gente voltar a ter Réveillon, né? As transações são geralmente de conta para conta, a partir de contas de depósito à vista ou de poupança, ou de contas de pagamento pré-pago. Ou seja, o que significa isso? Você tem os recursos antes da sua conta bancária ou seu crédito, que você carrega o instrumento e a partir dali ele é usado, tá? Qual que vai ser a grande vantagem? Primeiro, o custo, tá, gente? Parece que 10 transações vão custar 1 centavo. Tá? Hoje em dia, acho que para quem faz TED, custa, não sei se é R$ 5, R$ 6. Então, você tem questões como essa daí. Ele vai fazer os pagamentos serem mais rápidos, baratos, seguros e práticos, sem necessidade de maquininha. Ou seja, eu pago de uma pessoa para outra sem maquininha. E com isso tem uma garantia. Você que vendeu, você já tem um dinheiro na sua conta. Se você tem um dinheiro na sua conta, opa, se antes num cartão de débito você levava 2 dias para receber, agora você recebe no dia. Você diminui sua necessidade de crédito, de financiamento, tá? Você eletroniza os meios de pagamento, você tem um melhor controle de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, você reduz o uso de cédulas, tá? E cédula tem um custo grande para você distribuir e colocar em caixa. Você promove uma inclusão financeira maior, porque você permite que as operações são quase todas via celular, smartphone, então você permite que em muitos lugares que não tem um banco, as pessoas tenham inclusão bancária. Você tem uma maior competição, tá? Com fintech e big techs, tá? Isso cria uma maior competição, que pode ser benéfico, mas eu chamo a atenção, né, sempre quando eu falo de big techs, que também tem um risco, né, nas big techs. A gente, às vezes, sempre fica assim, olha, é importante que ela vai diminuir a concentração dos grandes conglomerados financeiros, mas existe um risco, que a gente até discute muito isso lá na OCDE, e discutir isso lá no Banco Central, né, eu falo discutir porque eu não estou mais lá, que é o risco de você tirar uma concentração que hoje é em grandes conglomerados financeiros e concentrar nessas big techs, Facebook, Amazon, Google, Apple, né, e com um risco maior, né? Qual que é o risco? O risco é que essas instituições, essas big techs, geralmente elas têm também muita informação privada das pessoas, sua tendência de consumo, o que te motiva, o que faz você tomar alguma ação, qual é a sua tendência, o que você está querendo. Então, ela pode levar a induções de consumo, né, ter uma influência muito grande, né? Se essas informações já são usadas hoje, né, para quem assistiu o Privacidade Hackeada, você vê que elas influenciam as intenções políticas, então ela poderia influenciar a competição bancária e a própria desejo ou vontade, né, de consumir das pessoas, ou até induzir as pessoas a terem crédito ou a se financiar quando não seria necessário para elas. Bom, falando nessas questões, isso nos traz, né, algumas questões que estão em aberto, faço questão de deixar em aberto, mas eu resolvi trazer aqui para vocês, quando a gente fala de futuro da moeda, quais seriam os impactos, né, dos pagamentos instantâneos em senhoriagem, criação de moeda, na velocidade de circulação, qual o impacto dos esquemas de cashback que a gente tem hoje, né? Em senhoriagem e criação da moeda, dizendo, isso aqui é preliminar, são estudos que estão sendo feitos, não se tem resposta para isso ainda. Se vocês tiverem sugestões, por favor, podem nos dar. Em termos de senhoriagem e criação da moeda, como os arranjos eles se dão lastreados, tá, em fundos já disponíveis no sistema bancários, não se espera que tenha uma alteração de senhoriagem nem criação de moeda com o uso cada vez maior dos pagamentos instantâneos. Entretanto, né, a literatura internacional, a gente tem alguns papers do BIS que mostra que você pode ter, sim, uma redução de ganhos de senhoriagem pelo menor uso do dinheiro, dependendo da escala da redução do uso de dinheiro que esses novos esquemas possam fazer. Se for necessário menos dinheiro em espécie, isso pode ter impacto em redução de senhoriagem, que foi o que alguns estudos no BIS eles têm mostrado, tá? Em termos de velocidade de circulação da moeda, é de se esperar que os pagamentos instantâneos tenham, por terem uma rapidez maior, tá? Ele passa a ter quase que a mesma agilidade da entrega do dinheiro, né?
E então, se você hoje, ele pode com isso ter uma maior agilidade, né, agilidade semelhante da entrega de dinheiro, então ele pode substituir outras formas de pagamentos que a gente tem hoje, como DOC, TED, cartão de débito, né, que geralmente levam um dia ou 2 dias. Então, é razoável esperar um aumento da velocidade de circulação da moeda. Mas essa discussão teria que seguir por outros rumos, né? Eu acho que a maioria das coisas que eu li vai depender muito se ele faz ter transações econômicas que não teriam, se traz mais transações, mas não é o foco aqui, tá? Então, só estou mostrando para vocês que, em termos de futuro da moeda, com as transações eletrônicas, tem se aumentado muito a velocidade. Tá? É de se esperar que tenha esse aumento de velocidade impacte a velocidade de circulação da moeda. Bom, e os esquemas de cashback que a gente tem hoje, né? Tem alguns esquemas de cashback que só te dão algum desconto, que você depois pode usar em compra na própria loja, mas você já tem outros esquemas de cashback hoje que permite usar o saldo para pagar outras compras, até para pagar boletos e até para transferir saldos para a conta corrente. Aquele saldo que você tem, você pode transferir para a sua conta corrente. Então, qual que é o impacto disso em criação de moeda, em senhoriagem, essas questões. A gente está estudando os esquemas de cashback ainda, eles são muito limitados, não difundidos e não aceitos pela maioria. A maioria dos esquemas de cashback é de uso restrito ao comerciante, ou seja, então se assemelha a um desconto comercial, então não teria impacto em nada disso. Mas a gente já vai vendo que tem alguns esquemas de cashback que permitem transferência de saldo, né, para contas em moeda eletrônica, ou recebimento do dinheiro na sua conta corrente. Aí isso precisaria de mais análise, tá? Referente à lastreabilidade em papel moeda. Isso por quê? Porque os arranjos, tá? Em tese, o saldo deveria ser totalmente lastreado em depósito em conta corrente, e a partir de que esse cashback está virando crédito na sua conta, né? E tem também algumas discussões que teriam que ser feitas de atividades, né? Se isso não estaria entrando em atividades restritas a instituições financeiras, né? Quem coloca dinheiro não é uma instituição financeira, dependendo dessa forma, pode envolver atividade restrita de instituição financeira e de criação de moeda, não é? Então, com isso, eu apresentei para vocês aqui um pouco, né, das características da moeda, de como que ela evolui e para onde que ela está indo. Então, fiz essa apresentação aqui dentro, né, do espaço, que geralmente é aplicável aqui quando você pensa em moeda nacional, em um país, né, em alguma coisa, em alguma região. Mas aí a gente já vai surgindo, tá, outras questões que a gente tem que apresentar aqui para vocês, e que vai mais na linha do curso da professora Maria Antonieta, que é a preocupação. Ok, e o câmbio? E a moeda internacional? Como é que ela chega no câmbio, certo? Aí, então, o que a gente tem? E entre países, tá? Aí a gente teria que meio que replicar o que eu já falei para vocês. Assim como a divisão social do trabalho associada às trocas levou ao desenvolvimento de moeda, você tem uma associação entre a divisão internacional de trabalho e o comércio internacional, leva à necessidade de desenvolvimento de intermediários de trocas internacionais. E o processo de evolução foi igual, foi semelhante, né? Ou seja, no início, um país ou uma região fazia troca de mercadoria por mercadoria, escambo, ou indireta, por algum intermediário que você poderia aceitar aquilo porque algum outro país ou alguma outra região aceitaria. Tá? Então você começa as mercadorias de aceitação geral, que a gente viu foi muito usado sal, açúcar, aqui nos nossa América, quando foi invadido pelos europeus, a gente teve muito fumo, o açúcar, os escravizados que serviam de moeda, tá? Depois, com o tempo, também a moeda metálica. Por quê? Porque foi convergindo para o metal por aquelas mesmas características, era mais fácil você ter, durava mais, você podia levar mais de uma região para outra, então, que eram mercadorias que atendem mais facilmente as características de indestrutibilidade e inalterabilidade, mesma coisa, ouro, prata, cobre, bronze e ferro. Moeda cunhada, tá? Aquela que dava um certificado. Opa, você recebia um pedaço de ouro, como é que você ia saber se aquilo é ouro ou não era? Ah, não, você tinha lá com o brasão da Espanha,
ou com um brasão lá da Holanda, né? Da Holanda não, aprendi que não é Holanda, são os Países Baixos. Holanda é um estado dos Países Baixos. Então você tinha lá a moeda metálica, então começava a circular a moeda de um país no outro. Por quê? Porque era ouro, né? Então você tinha o dobrão espanhol, você tinha moeda lá da Holanda, então circulavam porque tinha aquela certificação. E claro, né, às vezes como se dava o troco? Quebrando a moeda no meio. Então você tem em muitos museus, você vê lá metade de uma moeda, era um jeito de você dar troco. Por quê? Porque era metade do valor daquele metal, tá? Da moeda cunhada, a gente chega para a moeda papel, tá? São certificados de depósito oriundos de países parceiros e com economia dominante, pouco aceito na prática, né? O exemplo que eu dei para vocês foi dos templários, quando você tinha as pessoas se deslocando entre países da Europa, entre regiões, quem se viu esse papel eram os certificados dos templários, tá? E depois a gente chega aqui no papel moeda. O que é o papel moeda? Mesma coisa que a gente viu, emissões de certificados não lastreados, o papel moeda, tá? A disseminação das moedas fiduciárias nas nações, ou seja, cada nação, cada país tinha o seu papel moeda fiduciário, tá? E então a moeda de um país é fiduciária, a moeda do outro país também é fiduciária. E agora, como é que você usa na troca, tá? Aí vai depender do que? Da confiança internacional, ou seja, a característica é fiduciária, mas é dependente da confiança. Você não tem mais curso forçado. Você não tem como obrigar que o real brasileiro seja aceito no Paraguai. Você não tem como obrigar que o peso argentino seja aceito no Chile. Você não tem por lei, não obriga. Então você obriga pelo uso, pela prática, tá? Então entre os países começa a ter algumas moedas que você tem mais confiança, geralmente associado daquele país de maior dominância econômica e de quem você é parceiro. Então você começa a ter alguns papéis moedas não lastreados, né, fiduciários, que começa a aceitar. Então um real brasileiro dificilmente vai ser aceito na França, mas um dólar pode ser aceito na França. Nós aqui do Brasil dificilmente aceitaríamos um peso argentino, a não ser cidade de fronteira, mas a gente aceitaria um euro, um dólar. Por quê? Porque são economias fortes e que têm um valor. Você tendo aquele euro, depois você pode usar o euro para comprar alguma coisa na Argentina, você pode usar o euro para comprar alguma coisa na China, entendeu? Então vai tendo isso. Então o que a gente tem? A credibilidade, né, medida pela potência econômica do país emissor, é fundamental para a aceitação e para que essa moeda exerça internacionalmente as funções típicas, aquelas 4 funções: intermediário de troca, unidade de conta, reserva de valor, padrão de pagamentos diferidos. Você até tem entre países de fronteira, por exemplo, o real ele é aceito na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, mas mais naquelas funções de unidade de conta ou intermediário de troca. As pessoas lá não guardam o real como reserva de valor, tá? Então ele não tem esse uso disseminado. As moedas, né, o papel moeda de uso internacional, hoje em dia a gente tem ali o USD, né, o dólar, o euro, a libra, franco suíço, o ien japonês, o renminbi chinês. O renminbi chinês está surgindo, né, está aumentando o seu papel nesse sentido. Então, se a gente falou de papel moeda, né, a gente parte agora para as inovações que, do mesmo jeito que no comércio, né, local, as formas de pagamento hoje no Brasil, né, entre as pessoas estão usando mais apps, fintechs, tá? A gente também no internacional, hoje em dia você faz transferências com PayPal, com Google Pay, com TransferWise, com outros aplicativos que você usa. Você não leva o dólar na maleta. Aliás, há muito tempo, né? Só em filme. O dólar era transferido via ordem SWIFT, né? Que já era o caso ali antes, né? Só para lembrar. Bom, aí a gente chega, ok, então a gente tem entre os países agora, os países o que eles têm são moedas fiduciárias. Não é mais ouro o comércio, então ele é moeda fiduciária. Então como é que você troca moeda de um país para outro, tá? Aí vem o câmbio, né? Que significa troca, né? O câmbio, eu gosto de lembrar do Pirot, né? Câmbio é o resultado da coexistência entre o nacionalismo da moeda e o internacionalismo do comércio. Ou seja, as moedas continuam sendo, em muitos aspectos, nacionais. Só que o comércio ele é internacional.
Então, como é que você viabiliza essa troca internacional com moedas internacionais? Com câmbio, né? Então, começa a ter a moeda fiduciária das nações, passam a ser intercambiáveis entre si a taxas definidas entre os detentores de cada um dela. Passou também a ser objeto de intercâmbio papel moeda de um país não aceito internacionalmente pelo papel moeda internacional do outro, né, país. O que eu quero dizer com isso? Primeiro eu falei, você tem um mercado bem desenvolvido do euro com dólar, do euro com franco suíço, do euro com o yuan e por aí vai. Agora, você não tem muito aceito assim, peso argentino, peso mexicano com o real brasileiro, com o euro, você só vai ter essa troca. Você tem também com as moedas que não são aceitas internacionalmente, mas geralmente limitado à fronteira ou àquele país. Então, no Brasil, você troca real por euro, você troca real por dólar, você troca real por franco suíço. Mas, se você for na Suíça, dificilmente você vai trocar um real por franco suíço. Tá? Na Europa, já teve ocasião que o real era aceito, hoje em dia praticamente não é mais. Tá? Então você não consegue trocar um real lá. Então, mas mesmo assim você tem um mercado, né, o câmbio entre as moedas fiduciárias do Brasil e dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então você tem esse mercado de troca de moedas fiduciárias, tá? Isso é o que a gente chama de mercado de câmbio, na qual as moedas são intercambiadas como forma de viabilizar o comércio internacional. Bom, antes de eu avançar um pouco no mercado de câmbio, né, eu já coloquei aqui para vocês, né, vocês se achavam com problemas quando vocês tinham seus dilemas. Meu Deus, eu tenho um dilema, não sei se caso eu compro uma bicicleta. Ok, dilema é difícil, tá? Então, para vocês é difícil. Agora, imagina para a coitada da macroeconomia. A macroeconomia não tem um dilema, ela tem um trilema, meu caro. É um trilema de macroeconomia, trilema de política macroeconômica. Esse é o desafio dela, tá? Então, para a gente avançar um pouco, depois a professora Maria Antonieta, ao longo do curso com vocês, vai avançar nisso. Então, eu não vou explicar isso aqui com detalhes, eu só vou expor para vocês o trilema de política macroeconômica. Dada a estreita relação entre as políticas monetária e cambial e a relação dessas com a liberdade de movimentação de capital, os países, em geral, têm que optar por, no máximo, 2 dos 3 itens abaixo. Ou seja, você tem 3 opções, você vai ter que escolher 2. A terceira vai ser dada. Você tem liberdade de movimento de capitais entre suas fronteiras, LMC, taxa de câmbio fixa ou política monetária independente orientada para atingir objetivos domésticos, PMI. Essa opção é denominada trilema de política macroeconômica. O que significa isso? Se você definir que tem liberdade de movimento de capitais e quer a taxa de câmbio fixa, você não vai ter condições de ter uma política monetária independente. Sua taxa de juros vai ser resultado das duas outras. Pelo contrário, se você tiver liberdade de movimentação de capitais e política monetária independente, ou seja, você quer ter capacidade de definir sua taxa de juros, você não consegue definir sua taxa de câmbio. Sua taxa de câmbio vai ser resultado disso. E só existe uma forma de você ter política monetária ativa e política de câmbio ativa. Ou seja, se você quer controlar o câmbio e quer controlar a taxa de juros, só se você bloquear o fluxo de capitais entre os países. Não tem como. Você vai ter que escolher 2 desses. Esse é o trilema de política macroeconômica. Então, com isso, a gente chega na taxa de câmbio, tá? Que a gente já falou, a troca entre as moedas fiduciárias de 2 países. Como que você define a taxa de câmbio? Ela vai dar na relação entre os ofertantes de moeda estrangeira e os demandantes de moeda estrangeira no mercado. Quem são os ofertantes? Turistas estrangeiros, né, que vêm para o Brasil. Então, eles trazem o dólar, o euro, querem trocar aqui, então eles estão ofertando. Quem no Brasil exporta mercadorias e serviços recebe em dólar, em euro, então ele está recebendo. Quem aqui no Brasil está recebendo investimentos externos, ou seja, pegou um investimento no exterior ou um financiamento, então está trazendo aquele dólar para o Brasil e vai transformá-lo em real ou aquele euro, tá? E vai transformar. Então essas pessoas estão ofertando moeda estrangeira no nosso mercado. E quem que compra moeda estrangeira? Os turistas brasileiros que vão para fora,
Então, você vai comprar o euro para você gastar na Europa, porque lá na Europa você não vai conseguir vender seu real. Os investidores brasileiros no exterior, ou seja, quem vai montar uma empresa ou está comprando parte de algum investimento lá fora, que vai ter que pagar isso em dólar, então ele tem que pegar o real aqui e transformar em dólar ou em euro. Quem está importando bens e serviços e tem que pagar. As empresas que estão repatriando os investimentos ou pagando lucros e dividendos, ou quem está pagando empréstimos, né, amortizando ou pagando juros. Então, esse é o mercado de quem está ofertando dólar e quem está comprando. No encontro entre esses dois, você vai ter a taxa de câmbio. Tá? Vai ser o resultado entre a oferta e a procura desses dois. Tá? Entre as duas pontas estão os bancos autorizados a operar em câmbio, né, que intermediam a oferta e a demanda da moeda estrangeira. O Banco Central, executor da política monetária cambial, atua no mercado interbancário, sempre observando a coerência com as metas de política monetária, ou seja, você não compra dólar do Banco Central. O Banco Central atua no interbancário com foco na política para atender os objetivos da política monetária. Desde 99, a gente no Brasil tem o quê? Tem um sistema de câmbio flutuante. O que significa isso? O Brasil não tem meta de câmbio. Tá? Então, com a adoção do sistema de metas para a inflação, o Banco Central não tem metas de câmbio. Nossa meta é só de juros. A gente só tem objetivos de taxa de juros. Tá? E a gente atua no mercado cambial apenas com o objetivo de controlar a volatilidade do câmbio. Se a gente percebe que tem um aumento rápido do câmbio e que ele não tem fundamento econômico, é só a volatilidade, olha, o dólar hoje saiu de 1 para 5 para 1 para 10, amanhã para 1 para 4. Então, para evitar que esse pico do dólar, tá, importe uma inflação, se ele é uma questão não estruturada, ou seja, se de repente o dólar saiu de 1 para 5 para 1 para 10 e você teve que importar gasolina a 10, o custo da sua gasolina passa a ser 10. Então, você estaria trazendo para dentro do mercado brasileiro uma gasolina com custo de 10. Tá? Então, observando que é uma questão de volatilidade, o Banco Central atua para controlar a volatilidade. A gente não atua, a gente não tem metas de câmbio. Lembrando o slide anterior, no trilema de política macroeconômica, a gente tem liberdade de movimento de capitais e política monetária independente. Tá? Então, nosso objetivo é taxa de juros. Câmbio é só para controle de volatilidade. Tá? E isso é o que eu queria apresentar para vocês. Tá? Desculpa se eu me estendi aqui, ou se eu fui muito rápido ou muito devagar em alguns aspectos, mas eu queria passar isso para vocês. Tá? Lembrando, então, como que evoluiu a moeda. Vem com a divisão social do trabalho, tanto na região como internacional, e com as trocas. E aí você vai tendo um intermediário de trocas, tá? Uma mercadoria de troca diretas, intermediário de troca. Esse intermediário de troca é mercadoria de aceitação geral, depois metal, depois moeda cunhada, moeda papel moeda, e papel moeda fiduciária. Aí a gente viu na região e nos países, e quando você tem a troca desse papel moeda entre países, essa é a troca que faz o mercado de câmbio, quer dizer câmbio o quê? Troca, né? A troca entre esses papéis moedas. Detalhes macroeconômicos disso, a professora Maria Antonieta vai aprofundar com vocês. É isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado pela oportunidade. Valeu, gente. Eu quero agradecer, antes de você sair, mais uma vez. Eu tenho certeza que se a gente tivesse feito isso ao vivo, os estudantes teriam milhões de questões. Eu mesma, mas não quero alongar essa gravação, mas eu mesma gostaria de discutir com você essa coisa de moeda eletrônica, que é algo que me incomoda, e eu tenho certeza que os alunos vão perguntar. Mas, enfim, nós vamos continuar conversando e, quem sabe, a gente te convida de novo, se você puder aceitar esse convite. Muito obrigada, foi muito claro e foi excelente. Muito obrigado.